E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mota e hoje a gente vai falar um pouco sobre o CSS, vamos ir um pouco mais a fundo nele e chegar até as animações, explicar como elas funcionam e quais são, né? O que ela permite a gente fazer. Mas primeiro vamos voltar lá atrás, vamos pensar no surgimento do HTML e do CSS, assim. No começo, só com HTML, só com CSS, o CSS já permitia a gente fazer bastante coisa, porém era tudo muito estático. Ou seja, uma vez que a tela estava carregada, uma vez que a página estava carregada, era aquilo. Aquele era o estilo da página. E acabou. Com o tempo, a gente foi tendo um pouco de evolução nisso, através tanto do pseudo-seletores, que é aquela questão de quando você passa o mouse por cima de um elemento, ou quando você clica nele, ou também através da manipulação da DOM pela JavaScript, que era quando você dá um clique e o seu JavaScript muda alguma classe. Então já permitia a gente mudar o estilo de acordo com a interação do usuário. Porém, ainda assim, era algo meio travado, né? Porque a mudança de estilo era repentina e não tinha uma transição entre eles. Para resolver isso, vieram as animações de CSS, porque elas permitem a gente fazer com que a nossa página pareça muito mais fluida e de uma certa maneira mais viva, né? Seja através dessa interação com o usuário, mas também permitindo com que a gente coloque animações automáticas, que deixam a página, que fazem com que o usuário pense que a página é algo vivo por si, sabe? O usuário não precisa estar ali, a página já está agindo para ele, agindo sozinha, né? E vocês vão estar vendo, passando alguns exemplos aí de páginas que usam muito bem as animações, e essas animações são feitas através de CSS. Só com CSS a gente já consegue fazer muita coisa com elas, só com HTML e CSS. Para isso, eu trouxe aqui até uma página, um HTML aqui bem simples, de um botão, clique, só isso só. E enfim, aqui embaixo eu deixei estilizado o CSS, é aqui que a gente vai estar mexendo hoje, com algo bem simples, né? Como eu falei de pseudo-seletores, a gente vai ter um botão que quando você passa o hover ele muda de cor, quando você clica ele muda a cor de fundo e a cor da fonte. Então, enfim, primeiramente, vamos atuar em cima disso falando do transition, né? Como a gente falou das animações, só para comentar antes, são dois tipos de animações. E a primeira dela, a mais simples, a que veio primeiro, vamos dizer assim, foi o transition, que permite justamente a gente mexer com isso, a gente mexer com o input do usuário, com a interação do usuário. Ou seja, sempre que ativa um pseudo-seletor, ou sempre que ativa uma manipulação da DOM pelo JavaScript, que ele muda uma classe que vai mudar o estilo, sempre que algo vai mudar o estilo na página, o transition vai conseguir agir sobre e deixar e animar essa transição mesmo, né? Porque é uma transição entre classes, uma transição entre estilos. Então, como a gente pode ver, aqui a gente tem uma transição, como eu falei, né? Toda vez que a gente coloca. Só que essa transição é meio travada, né? Ela é direta, ela é repentina. E, enfim, a gente pode adicionar aqui a propriedade transition, que vai dar pra gente essa animação que vai ser um pouco mais fluida. Então, aqui só de adicionar um transition de 1 segundo, a gente já vê a mudança. Então, o que ele está fazendo aqui, ele está adicionando uma transição de 1 segundo para todas as mudanças de estilo. Então, tanto quando eu dou o hover, quanto quando eu clico, tá vendo? Todas as mudanças, tanto a de cor de fundo, quanto a de cor, tanto a da cor da fonte, todas elas acontecem com 1 segundo. Isso já deixa o site muito mais vivo, como vocês podem ver, mas a gente pode ir um pouquinho além disso. Porque o primeiro que você pode reparar é que, ok, eu adicionei um transition que vai para todas as propriedades, né? Mas e se eu não quiser mudar todas? Então, por exemplo, se eu quisesse que a cor mudasse instantaneamente, para isso, o transition permite que a gente escolha quais propriedades vão mudar. Então, eu posso colocar aqui, adicionar aqui um background color, 1 segundo. E isso permite com que a gente escolha que a transição só vai afetar o background. Isso não quer dizer que a cor da fonte vai deixar de trocar. Ela ainda troca, como vocês podem ver. Só que ela não tem animação mais. Olha só, quando eu clico ela já muda direto. E quem muda é só o fundo. Isso também permite que a gente selecione o que vai mudar na nossa página
permitindo também que a gente evite alguns gargalos de performance na nossa página. Porque se você deixa só um segundo, o que ele vai acontecer? Ele vai pegar todas as propriedades e vai animar ela, vai colocar essa transição nela. E algumas propriedades, às vezes, não são necessárias transição. Então, pode acabar causando com que o CSS tente fazer mais do que ele deveria e acabe deixando a performance pior do que a gente pode. Então, é muito importante que sempre que você vai colocar uma transição, você determine o que você vai fazer dessa transição, no que você vai colocar. Isso também permite que a gente escolha o que a gente vai animar e quanto tempo a gente pode animar cada coisa. Então, por exemplo, se eu quero animar o fundo, mas também quero animar a cor, eu posso colocar aqui color e colocar para esse color um tempo diferente, 2 segundos. A gente sempre tem que dividir eles por uma vírgula. Então, eu coloquei aqui a primeira animação, a segunda animação vai ser da cor de 2 segundos. Então, quando eu clico aqui, ele muda para verde, e aí só depois ele conclui a animação de mudar a cor. Porque enquanto a de background é mais rápida, de 1 segundo, a de clicar é de 2 segundos. Indo mais além disso, indo mais a fundo, a gente pode customizar ainda mais a nossa transição, falando um pouco das funções de tempo da transição. Ou também funções easy, que devem estar aparecendo na tela para vocês agora. Mas elas são funções que permitem a gente mudar como essa transição vai ocorrer ao longo do tempo. Ou seja, por padrão, por exemplo, a gente tem a transição linear. Ou seja, o mesmo tanto de mudança que ela faz no começo, ela vai fazer no final. Como a gente pode ver aqui, não dá pra gente ver muito aparente, porque eu acho que a gente não vê outro exemplo, mas ela é uma mudança homogênea, vamos dizer assim, constante. Ela não muda mais no começo ou mais no final. Mas as funções easy, elas permitem a gente fazer o contrário. Então, vamos mostrar aqui pra vocês. Se a gente colocar aqui, por exemplo, linear, que é a padrão, vocês vão ver que não vai ter nenhuma mudança, vai continuar a mesma coisa. Mas a gente pode usar também a função easyIn, que vai permitir a gente que seja mais lento no começo e o final seja mais rápido. Então, como vocês podem ver, no começo é mais lento, mas no final ela chega mais rápida. Então, talvez aumentando o tempo aí vocês possam ver melhor isso. A gente clica, olha a demora para mudar, para começar a ficar vermelho, no final já fica vermelho muito mais rápido. A gente pode também usar a easeOut, que é o contrário da easeIn, ou seja, o final é mais lento, porém o começo é mais rápido. Então vamos ver isso aqui. Assim que ela começa, a mudança ela já fica vermelha, mas esse final, para chegar realmente na cor, já vai demorar bastante. Mesma coisa com o clique. Então ela muda para o verde muito rápido, mas até chegar no verde certo, demora bastante. Vamos voltar para um segundo aqui. E a gente também tem a easeIn Out, que ela vai deixar tanto o final quanto o início mais lento e vai deixar ali no meio um pouco mais constante. Então, como a gente pode ver aqui, ela serve para um pouco para destacar tanto o nosso início quanto o nosso final, né? As duas formas. Então, ela não dá tanto destaque ali para o meio termo, mas dá bastante destaque tanto para o início quanto para o final. Mas ok. Além disso, a gente ainda pode mexer mais um pouco, que é a questão de delay. A gente pode dar um delay na nossa animação, falar que a gente só quer que ela comece 1 segundo depois que eu colocar o mouse dentro, ou 1 segundo depois que tal coisa acontecer. Então, a gente pode fazer isso através de só colocando mais um tempo aqui. Então, eu quero, por exemplo, que a transição comece 0.5 segundos depois que eu colocar o mouse na tela, depois que eu fazer o hover. Então, coloquei, ele esperou um tempinho, depois iniciou. Cliquei, ele esperou um tempinho, depois iniciou a transição. Enfim, então essas são as 4 coisas que a gente pode mexer, que a transição permite a gente mexer. Voltando, a transição ela serve somente para interações com o usuário, ou seja, pseudo-seletores e manipulação do DOM pelo JavaScript. Mas ela permite a gente escolher o que a gente quer mudar, então a propriedade que a gente quer mudar, o tempo que vai durar essa transição, a função de como vai ser a mudança de estilo ao longo do tempo e o delay que essa transição tem. E a gente pode colocar dentro dessa várias transições. Então a gente pode falar que a gente quer mexer o color, como a gente viu antes, por 2 segundos. A função vai ser linear e vai ter um delay de 1 segundo. Então vamos ver quando a gente clicar aqui como é que vai ser diferente. Assim que a gente clica, ele muda para verde, depois ele começa a animação do preto, porque ele tem um delay
o delay de 1 segundo, e a duração dele é bem maior do que a duração do transição do fundo, porque a gente colocou uma duração que é o dobro da outra. Enfim, de transição é isso. Vamos falar agora das animações, do animation. Então, pessoal, até agora a gente viu com transition uma maneira de animar o site, porém sempre necessário de uma interação do usuário com o nosso site. Sempre que ele passasse o mouse por cima de uma coisa, clicasse em alguma coisa, clicasse em um botão, então era necessário antes que o usuário estivesse ali. Mas se eu quiser fazer que nem você está vendo aí na sua tela, uma animação em que assim que começou o site ela está fazendo e ela vai continuar fazendo ela independente do que o usuário está fazendo no site. Para isso a gente vai usar a animation. Porém, antes de entender a animation, a gente precisa entender um conceito de keyframe, que vai ser da onde a gente vai tirar essa animação. Keyframes é basicamente partir essa animação, a animação que a gente quer, em várias partes e em vários tempos, dizendo para a nossa animação como eu vou querer o meu elemento em cada momento. Ou seja, eu posso dizer, olha só, você vai começar o elemento de tal lugar e vai ir para tal lugar no final. Então, como que a gente pode fazer isso, né? De uma maneira mais clara. A gente começa determinando um keyframes pelo hashtag keyframes, @keyframes, na verdade. Você vai dizer o nome desse seu keyframes. Vamos colocar aqui move left, por exemplo. Eu quero, nesse caso, fazer uma animação que vai mover o meu quadrado da direita para a esquerda. Então, a gente pode começar falando de que estado ele vai sair, né? Então ele vai iniciar o estado, a gente coloca o from para saber de que estado ele vai sair. E aí eu posso dar um transform translate x 0, ou seja, ele vai estar no lugar inicial. To transform translate x 100 pixels. Não, menos 100. Isso aqui vai estar movendo ele para a direita, né? Então, lembrando esse conceito de translate x, né? Então, lembrando que ir para a direita eu estou aumentando x, e para a esquerda eu estou diminuindo x, e com esse eu consigo mover o meu elemento usando esse transform translate. Enfim, beleza. Criei meu keyframes, falei que no começo ele vai estar na posição 0 e que no final ele vai estar 100 pixels à esquerda, né? 100 pixels negativos. Beleza, fiz isso. Mas você pode ver que nada aconteceu, porque, enfim, não tem nenhum vínculo entre esse move left e o nosso elemento, né? Para criar esse vínculo vai ser justamente o animation. Então a gente coloca a propriedade animation e ela vai receber um keyframes e a duração dessa animação. Então vamos passar aqui o move left para ela e vamos passar aqui a duração de 1 segundo. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ok. Você viu que o nosso componente ele se moveu da direita para a esquerda. Só uma vez. Se eu quisesse que isso continuasse acontecendo, para isso você tem a opção de usar o infinite. Permite com que ele vai repetindo todas as vezes. Mas você pode falar também, eu não quero que se retorne infinito às vezes. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 5. Assim ele vai repetir só 5 vezes. Então 1, 2, 3, 4, 5, parou. Então, primeiro a gente vai ter, no animation, a gente vai ter qual o nome do keyframes que a gente está passando. Depois a gente vai ter a duração dessa animação. E terceiro, como opcional, a gente vai ter quantas vezes ela vai se repetir, né? Vamos deixar aqui no infinite. E em quarto, a gente tem uma opção muito legal, que é o alternative, que vai permitir que a gente faça a animação de trás para frente. Alternative, calma aí. Desculpa, falha nossa. Alternate. Depois de um erro aqui. Que vai permitir que a gente faça a animação de trás para frente quando ela termine. Então a gente tem esse estado aqui bem legal. Beleza. Agora a gente entendeu o animation. Vamos entrar um pouco mais fundo no keyframes, né? Porque agora a gente viu como que a gente sai de um lugar e vai para outro. Mas o keyframes ele permite a gente ir muito além disso. O keyframes ele permite a gente dividir a nossa timeline. Imagina que essa animação ela é uma timeline assim. No começo da timeline eu estou dizendo que ele vai estar no translate x 0 e estou falando que o final vai estar no menos 100 pixels. Eu posso ir determinando cortes dessa timeline como vai estar em cada corte.
em vez de só falar como vai estar no começo e no fim. Então, eu posso substituir esse from para, por exemplo, 0%. Então, 0% no começo da timeline, ele vai estar aqui. E to como o 100%. Então, no final da timeline, ele vai estar ali. Mas eu posso colocar, por exemplo, coisas no meio termo. Então, falar que em 50%, ele vai estar... Transforme, vamos colocar algo assim... Translate Y para cima. Vamos mover ele 100 pixels para cima. Vamos ver como é que vai ficar. Para baixo, né? Então, pode ver. Primeiro ele move para baixo, depois ele vai para a direita, depois ele vai para a esquerda. Então, isso permite que a gente vai colocando várias fases. Então, eu posso colocar mais e mais coisas. Então, eu posso colocar, por exemplo, que isso aqui seja 33% e que eu tenha em 66% mais uma coisa. Transforme. Eu volte ele para o lugar. Vamos ver, por exemplo. Então, vamos ver como é que vai ser agora, ó. Então, ele começa no zero, ele começa na posição 0, x, ele se move para y 100 pixels, depois ele volta para y0 e depois ele vai para x menos 100. Então ele vai fazendo isso. Então eu posso colocar várias fases. Então, pessoal, beleza. A gente já viu que a gente pode dividir em vários tempos, mas a gente pode também fazer animar em outros quesitos também, com keyframes, né? Então eu trouxe outros keyframes aqui para mostrar isso para vocês. Então, por exemplo, a gente tem o nosso move left, que a gente já tinha feito antes, mas eu posso fazer também um que vai mexer com a opacidade. Então a gente tem esse keyframes aqui disappear para isso. Então, deixa eu mudar a opacidade aqui para 0, para ser um disappear mesmo, para ele desaparecer mesmo. Então, como você pode ver, ele desaparece e volta. Desaparece e volta. Ah, ele não está com alternate, né? Alternate aqui, que ele vai desaparecer, voltar, desaparecer e voltar. Ou a gente pode também mudar a cor de fundo. Assim como a gente pode mudar a opacidade, né? A gente pode mudar a cor. Então eu trouxe esse change color aqui, que usa a propriedade de background para passar uma cor para o fundo. Então vamos usar aqui o change color. Ele deve mudar para verde e volta, assim como outro. Ou também, assim como a gente usou o transform para transladar o componente, a gente pode também rotacionar ele. Então, usando o transform e o rotate, usando essa medida de degree, a gente pode passar para ele quantos graus a gente quer fazer, rotacionar ele. Então, causando que a gente possa fazer um giro. Vai e volta. Ou a gente pode tirar assim para ser um giro infinito. Vamos ver como é que vai ficar. Então ele só vai, ó, ele só vai e continua girando. E agora, se eu quero fazer isso tudo junto, eu posso só ir intercalando essas animações. E eu posso colocar até tempo diferente para ela, ou posso colocar uma para ser infinita, outra não ser infinita, uma para ser infinita alternando, a outra só infinita. Então vamos deixar o giro infinito, vamos colocar o disappear para ser de 2 em 2 segundos, que vai ser, e ele vai ser também infinito e alternado. Então a gente pode ver que já desse jeito ele gira, desaparece, já aparece de novo. Então, e a gente pode colocar aqui o change color com 1 segundo também, infinito. E alternate também. Vamos ver como vai ficar. A gente não consegue ver muito bem por causa do disappear. Vamos colocar o disappear com uma opacidade um pouco menor, em vez de 0, pra gente conseguir ver. Então a gente pode ver como é que tá. A gente juntou várias dessas animações em uma só. Em um elemento só. E a gente tem esse resultado. Então, bem, isso foi algo bem básico, mas dá um poder enorme. Enfim, pessoal, por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido melhor o conceito de transição e a coisa de animação e qual a diferença entre os dois, quando é melhor usar. Então, e a melhor solução que eu digo para você é abre o CodePen e tenta isso. Vai lá, tenta na prática, brinca com as suas animações, faz o que você quiser e vamos lá. Se você procurar também pelo CodePen, você vai achar inúmeras pessoas fazendo maluquices com a animação que são coisas possíveis. Vou deixar alguns exemplos passando aí na tela provavelmente para vocês. Enfim, boa sorte, divirtam-se com a animação agora
E foi isso por hoje. Valeu.